A decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, de censurar canais e sites conservadores como a Folha Política e o canal Te Atualizei, através do bloqueio de monetização e da redução forçada de alcance, foi alvo de comentários indignados e chocados da sociedade, que apontaram a evidente intenção de censura e intimidação, além da ilegalidade da decisão. A jurista e deputada estadual Janaína Pascoal apontou: é tão gritante que o TSE está fazendo é censura, que os jornais falam com tranquilidade que os veículos cerceados são bolsonaristas. Como assim? Ser bolsonarista é motivo para desmonetizar? E os muitos veículos que não se assumem esquerdistas, que apoiam droga, aborto, invasão de terra, esses praticam o sagrado direito à manifestação? A vida toda esses sites, blogs, revistas, supostamente neutros me incomodaram, mas jamais pensei em censura. O que está ocorrendo com os veículos que se alinham às pautas do governo é ditatorial. Insisto que estamos vivendo a ditadura dos que não ganharam. E vejam, não estão cortando verbas públicas. Eu sou favorável a proibir dinheiro público em publicidade, à direita e à esquerda. Estão impedindo a divergência de existir. A monetização vem dos acessos dos seguidores. Não é possível que somente eu esteja enxergando a gravidade. Quem define o que é fake news? Quem define qual médico está com a ciência? Quem define o que pode e o que não pode ser dito? Não se pode cair na armadilha de calar os divergentes. A jurista acrescentou: para impossibilitar o funcionamento de canais, sites, blogs, seria preciso individualizar condutas. Uma medida geral contra bolsonaristas é inconstitucional e antidemocrática. E eu ainda leio deputados aplaudindo e se dizem liberais. Fácil ser liberal com quem concorda. Janaína Pascoal comentou ainda a quebra de sigilo de sites pela CPI da pandemia. A jurista questionou: qual crime foi praticado pelo Brasil Paralelo? E qual sua relação com a CPI da Covid? Entendam, buscas e apreensões, quebra de sigilo, prisões, não podem ocorrer sem um mínimo de materialidade. O objetivo é claro: botar medo em quem ousa pensar diferente. Todos serão forçados a repetir as verdades impostas. E quero lembrar que esses muitos sites e blogs censurados não costumam ser gentis comigo. O deputado estadual Marcos Vinícius afirmou: mandar desmonetizar contas de sites conservadores é mais um ato contra a democracia, contra a liberdade de opinião, contra o povo brasileiro. Estão querendo manter o domínio dos meios de comunicação e isso não pode acontecer. Isso nada mais é do que uma forma de censurar previamente os meios de comunicação. Nós precisamos encontrar um meio de parar essa ditadura que estão nos impondo goela abaixo. O deputado estadual Charles Batista, líder do PSL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, utilizou a tribuna para falar sobre a perseguição que conservadores estão sofrendo desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro e declarar repúdio à decisão do Tribunal Superior Eleitoral contra a monetização de influenciadores digitais e veículos de mídia aliados do presidente. Essa perseguição é desespero por parte daqueles que sugaram o país por anos, que ao invés de servirem ao país, se serviram dele, disse Charles Batista. O deputado afirmou que pede a Deus que continue dando forças e iluminando os conservadores. Não vamos deixar de lutar e proteger nossa família, nossa pátria, nossa liberdade. Com liberdade já está difícil, como diz nosso presidente, e imagina sem ela. O cientista político Fernando Schiller alertou: órgãos de Estado precisam parar de censurar a opinião das pessoas em nome da verdade. Não há delegação em uma sociedade aberta para que o Estado defina o que é ou não uma opinião verdadeira. Esta é uma prerrogativa dos cidadãos e um direito do qual não devem abrir mão. O deputado federal Marco Feliciano lamentou: é inacreditável, o TSE mandou desmonetizar contas de 11 sites conservadores. Isso inviabiliza a continuidade da existência desses veículos de comunicação e configura censura prévia, indo contra a Constituição Federal. Dias sombrios no Brasil.
A vereadora Gabriela Rodar disse: Barroso diz que posições anticientíficas não são protegidas pela liberdade de expressão. Aparentemente, algum artigo oculto da Constituição diz que temos supremos censores. A juíza Ludmila Lins Grilo lembrou: o artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil diz que salários, remunerações e quantias recebidas em geral para o sustento próprio e da família são impenhoráveis. A legislação, portanto, protege de forma especialíssima a fonte de sustento familiar, verba alimentar, como garantia dos direitos humanos. Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro Abraham Weintraub, desabafou: casa é inviolável, salário é impenhorável, liberdade de expressão é direito. Não são mais. Acabaram com vida, liberdade e propriedade. Na frente dos nossos olhos. É inaceitável. Tipologia, materialidade, devido processo legal. Não existe mais nada. A não ser que você seja bandido. Daí seus direitos e privilégios são plenos. Já é Venezuela. A vice-presidente do PTB, Graciela Ninov, disse: a imprensa brasileira achou graça quando Dias Toffoli disse que o STF era o editor do Brasil, pois eles não apenas editam, mas censuram, rasgam pensamentos contrários e até prendem quem ousa pensar diferente. Só não editam o pensamento esquerdista. Esse tem liberdade plena. O jornalista Jorge Serrão afirmou: é piração total e institucional, além de censura descarada e inconstitucional, a decisão do TSE de mandar desmonetizar 11 sites conservadores. Mesmo absurdo, tal fato só poderia valer após sentença judicial transitada em julgado. Fora disso, é arbítrio da jabuticaba eleitoral. A cantora Cláudia Luca comparou: já pensou se o presidente fizesse um vídeo dizendo que youtuber não pode receber pelo seu trabalho nas redes? Porque é ele quem sofre crime de ódio todo dia. E o STF e o TSE fecham os olhos e ouvidos para isso. O presidente respeita a liberdade de expressão, mas o STF e TSE não. O Conselho Estadual das Igrejas Evangélicas do Estado do Espírito Santo, que reúne 32 organizações evangélicas, divulgou nota pública em que denuncia ilegalidades nas ações do TSE e também do STF. Ouça: o Conselho Estadual das Igrejas Evangélicas do Estado do Espírito Santo, que na sua composição integra líderes e igrejas, associações, convenções de diversas denominações evangélicas, representando mais de 1.500.000 evangélicos no Estado do Espírito Santo, vem publicamente manifestar sua indignação e perplexidade com as medidas desarrazoadas utilizadas por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral contra a liberdade de expressão de cidadãos críticos à postura de integrantes dessas cortes. A Constituição Federal ergueu barreiras de precaução e inviolabilidade exatamente contra pretensões revanchistas, vingativas ou de retaliações a desafetos políticos ou administrativos, petrificando e garantindo a liberdade de expressão, consciência e manifestação do cidadão, em público ou em privado, a fim de garantir à sociedade, dentro do Estado Democrático de Direito, a liberdade de exposição do seu pensamento em temas de interesse público ou particular. O Brasil caminha a passos largos para a desestruturação social, ignomínia jurídica e vexame internacional diante das detenções sem julgamento de 4 cidadãos por crime de opinião, palavras, atos ou manifestação pública, um ativista, um jornalista, um deputado federal e um presidente nacional de partido político, mediante exprimirem suas discordâncias contra a conduta, atuação e postura de integrantes do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, configurando assim uma flagrante prisão política em pleno regime democrático, bem como qualquer outro abuso que vier a ser perpetrado por quaisquer outros poderes constituídos. Os encarceramentos autoritários foram determinados por ordem unilateral do ofendido que investiga, denuncia, julga e prende por figurar como juiz relator do inquérito aberto pelo Regimento Interno do STF à revelia dos fundamentos do Código de Processo Penal,
sem a participação do Ministério Público, que, a bem da verdade, se manifestou contra a prisão do dirigente partidário, alegando que se equivaleria à censura prévia, dado a total inexistência de requisitos que justificasse a constrição cautelar, como também já havia se manifestado desde abril de 2019 pelo pedido de arquivamento do alienígena inquérito aberto, mas não foi atendido pelo presidente do Supremo. Portanto, as instituições que subscrevem este manifesto demonstram seu total repúdio diante de flagrantes inconstitucionalidades perpetradas com abuso de autoridade, ausência de contraditório e ampla defesa necessários ao devido processo legal e que, infelizmente, está sendo praticado por integrantes da Corte Suprema. Essas instituições desprezam ainda com máxima repulsa qualquer ato político de governadores e instituições em apoio a qualquer tipo de perseguição contra a manifestação do pensamento, posições ideológicas e concepções políticas, por entender se tratar de notória arbitrariedade de natureza totalitária e antidemocrática.